Nesse vídeo vamos estar falando sobre reestabilização, parte 2. É uma continuação direta daquele vídeo que eu fiz sobre reestabilização. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista, porque vai ser muito importante para você poder entender plenamente todas as coisas que eu vou estar trazendo aqui. Isso aqui vai servir como um aprofundamento e como é a maneira que eu gosto de enxergar esses cenários de reestabilização acontecendo, para que eles coloquem um profile interessante para poder operar no dia seguinte, tá? Então, eu recomendo que você já tenha assistido alguns outros vídeos do canal antes de vir para esse, mas se não, também tudo bem. Eu vou reexplicar rapidinho o que é reestabilização. Bom, reestabilização é um conceito extremamente forte, extremamente poderoso que muita gente perde, que muita gente não utiliza, simplesmente porque quer operar todos os dias. Mas eu vou dizer para você, nem todos os dias tem o price action de alta qualidade, nem todo dia tem um delivery de alta probabilidade. Então você precisa saber filtrar dias em que o mercado ele não vai estar favorável, principalmente para suas expectativas. Então, quando você tem o fechamento de um dia, e aqui a gente vai estar falando, né, sobre o preço ele fecha um candle diário, para a gente poder ver o próximo candle diário, tá? Isso que tem a ver com a reestabilização é o seguinte: dois candles, duas formas, dois tipos de candles que precisam de reestabilização, que normalmente exigem reestabilização, caso, né, vá contra o seu bias. Candle de reversão e candle de consolidação. Isso aqui eu estou falando de diário. Se você tem uma expectativa bullish e acontece um candle de reversão, só que nesse caso seria para baixo, né? Ele estaria revertendo, formando um candle negativo aqui, e você está com a expectativa de alta, isso não é favorável para você. Ele está contra a sua expectativa. Então você precisa esperar uma reestabilização no dia seguinte. Ou no dia seguinte do seguinte, né? Depois de amanhã, do dia que formou esse candle que precisa de reestabilização. E como que a reestabilização ela pode acontecer? Quando todos os ativos, então você vai estar olhando uma tríade de ativos, por isso que eu falei que é para você observar os outros vídeos aqui do canal, se prestar atenção nos outros vídeos do canal, para você poder saber o que que é isso, para você poder saber o que que é sequência assimetria também. Mas justamente você vai querer ver então todos os ativos rompendo e fechando acima da máxima. E isso vai estabelecer novamente uma framework, uma narrativa, um profile favorável para você poder continuar nessa sua expectativa bullish. Então, tudo começa de você ter um bias já pré-definido para onde você quer ver essa semana indo. E essa restabilização entra para você poder filtrar quais são os dias que vão ter uma probabilidade que vão ir até a sua direção esperada. Isso aqui é extremamente útil para quem opera, por exemplo, como eu opero o Weekly Range, que é o range da semana, procurando expansões semanais, procurando dias que vão alinhar com uma expansão da semana que eu já venho planejando, que eu já venho esperando. Certo, e a restabilização é extremamente importante, porque não é todo dia da semana que vai sair expandindo. Vocês sabem, por mais que a gente tenha um alvo ali clean, às vezes o preço ele não vai naquele alvo. E ele vai dar sinais disso. Ou então, às vezes, o preço. Às vezes não, ele nunca vai tipo, em uma movimentação direta, sabe? Se eu tô com bias bearish, eu não vou ter 5 dias direto de expansão de baixo na semana. Isso é muito improvável, é muito raro. O preço ele faz retrações, ele faz consolidações no meio do caminho. E fecha candle diário contrário até a minha expectativa, muitas das vezes. Então, para isso que serve a reestabilização. Pelo menos para mim, eu utilizo muito nessa questão do weekly range. Mas se você opera só daily profile, opera só o bias do dia, só a formação de um dia específico, não olha muito para a formação da semana, por exemplo, reestabilização também vai ser útil, porque vai ser a forma, pode ser uma forma do mercado te dar um bias para você poder operar intradiário, para você poder focar ali, mesmo que você opere só uma sessão, você opere 1 minuto, 3 minutos, por exemplo, eu também opero bastante assim. Eu tenho modelos tanto para operar o profile da semana quanto para operar o profile do dia apenas. Mas justamente você pode utilizar a restabilização para poder pegar o bias do dia. Então essas aqui são as 4 formas. A gente tem 2 para cada cenário. E eu vou mostrar para vocês aqui algumas das formas que eu gosto de ver essa restabilização acontecendo e aprofundando isso no gráfico de 6 horas. Então vamos ali. Vamos lá. Bom, a primeira forma de restabilização, como a gente sabe, é o que todos os ativos quebram e fecham acima da máxima, ou todos os ativos quebram e fecham abaixo da mínima, a depender aí do viés que você tem. E esse aqui são candles de 6 horas. Se você pega o gráfico diário ali, se você pega o dia, né, e divide em 4,
você vai ter candles de 6 horas. Esse é o nosso Daily Cycle. O famoso Daily Cycle, viu? Da Quarterly Theory, tá bom? Que são ciclos de 6 horas, tá bom? Justamente, então você vai ter a Previous Day High, Previous Day Low aí, dependendo do viés. Vamos focar aqui no de alta agora. Então você quer ver o dia que vai fazer a reestabilização nesse cenário. Ele tem que fazer o quê? Fechar acima da Previous Day High. O que você quer ver ele formando aqui é, na verdade, uma mínima. Então essa mínima pode colocar... Normalmente ela é colocada no segundo ou no terceiro candle de 6 horas do dia, né? É bem raro a Ásia colocar a mínima do dia, por exemplo. Aí você vai ver essa mínima sendo colocada. Você não vai operar isso aqui, né? Porque você está aguardando uma reestabilização. Você vai operar o dia que vai vir depois disso aqui, para você poder filtrar o price action. E justamente você vai querer ver aqui no gráfico de 6 horas o quê? Esse gap aqui, ó. Essa fair value gap. Para que no próximo dia o preço venha e utilize essa fair value gap como nível chave para poder dar continuidade. Ele já vai ter uma mínima para onde ele vai poder operar para longe. Ele já vai ter o gap aqui da restabilização que vai fechar acima do previous day high. Perfeito? Então isso aqui é muito forte. É o que eu mais gosto de ver. E aqui alguns detalhes, né? Esse gap ele pode acabar se formando entre esse último candle aqui, que é o candle dos meio-dias, 18 horas. Pode acabar se formando entre ele e o primeiro candle do próximo dia. Ainda vai ser válido, tá? Ainda vai ser válido. Se o gap, se a fair value gap estiver nesse candle aqui, né? Então, por exemplo, Nova York de manhã consolida aqui, por exemplo, aí de tarde expande e rompe e fecha lá em cima. E aí depois o candle das 18 horas até as meia-noite vai e forma, né, o terceiro candle da fair value gap. Isso também é uma forma válida de você ter isso aqui, tá bom? Ou então, às vezes você pode ter esse gap mais baixo aqui. Às vezes Ásia pode acabar revertendo e Londres expande, Nova York expande também e deixa o gap, isso também é válido, tá bom? O que você precisa ter é um gap aqui, ok? E esse gap, ele não precisa necessariamente estar rompendo essa máxima, assim, dessa forma que ele está aqui. Se for dessa forma, é de maior probabilidade. Porém, se você tiver um gap aqui abaixo, também vai ser válido, tá bom? Abaixo desse previous day high, ou então acima, né? Previous day high. Acima é bem mais raro, né? Mas vai que talvez aconteça, só para você saber. Não precisa ser perfeitamente igual a esse exemplo. Caso seja igual a esse exemplo aqui, melhor ainda. Tá bom? Mas o que importa é principalmente o fechamento, né? De todos os ativos ali, dos 2 ou 3 ativos com relação que você estiver vendo acima da máxima, tá bom? Previous day high. E justamente vai fazer isso. E no exemplo de baixo é a mesma coisa. Você tem previous day low. E justamente você quer ver ele formando essa máxima. E essa expansão, esse displacement, essa fair value gap, nível chave para o preço depois eventualmente voltar aqui para começar a cair novamente, dar continuidade. Esse é o cenário que você quer ver. Então, o próximo dia ele vai abrir, colocar a máxima, expandir para baixo e fechar. Ok? Então, você está alinhando o profile, já está alinhando o nível chave, está alinhando tudo, basicamente. Esse aqui é o tipo de formação mais forte que tem. Ok? Então, você vai ter esse tipo de candle aqui, esse tipo de candle deixa a máxima mínima, e aí o preço ele vai ter que reestabilizar. Uma das formas é essa aqui, que eu mostrei para vocês, e a outra a gente vai ver agora, que é por meio da formação de swing. Aqui, outra forma de reestabilização é todos os ativos eles quebram e fecham acima da mínima. Opa, esse aqui tá errado essa informação. Mais sequente o SMT na máxima e fechamento favorável. O certo seria aqui, sequente o SMT na mínima e fechamento favorável, que seria de alta, né? Mas tudo bem, pela imagem aqui, eu imagino que vocês já consigam entender isso aqui, mesmo que esteja errado aqui em cima. Você tem aqui a previous day high, você tem o preço vindo acima da previous day high, colocando um swing. Então, por exemplo, esse aqui seria um exemplo em que eu estou de baixa, que eu estou bearish, né? Se eu vier aqui, eu tenho esse fechamento aqui, por exemplo, e eu estou bearish. Bom, esse fechamento não é favorável para meu viés bearish, minha expectativa é bearish. O que eu tenho que esperar? O preço ele vir aqui, colocar uma sequência de SMT aqui em cima e fechar de novo dentro do range. Certo? É isso que essa reestabilização, essa forma de reestabilização quer dizer. Então vem aqui, coloca a sequência de SMT, a Weekly Cycle sequência de SMT, que é entre máximas de dias, aqui em cima, e ela forma esse swing. Então ela forma 1, 2, 3 aqui, tá vendo?
e ela expande para longe dessa máxima. O elemento crucial é ele expandir aqui para baixo de novo, voltar, né, para dentro do range aqui, tá bom? Voltar para cá. Ele não quero ver o preço explorando muito aqui em cima, sabe? Aí ele vira aqui para poder colocar essa reversão e começar a cair. Expande para longe dessa máxima, porque isso aqui vai virar uma região forte aí para a gente poder operar para longe no próximo dia. E aqui seria justamente o exemplo comprador, tem previous day low, o preço ele vai colocar essa sequência SMT aqui, ele sai com a sequência SMT, aí formar esse swing low, tá vendo? Ele chega no previous day low e já coloca essa sequência SMT junto desse swing, 1, 2, 3, começa a expandir para longe, fechamento favorável, para longe dessa mínima. Então no próximo dia a gente justamente vai querer operar lá para cima e isso aí vai alinhar, né, com a nossa expectativa bullish. Então, como vocês podem ver, é para a gente filtrar dias, a gente no caso vai ficar esse dia aqui sem operar, né? A gente vai ficar esperando esse dia fechar. Nesse caso, quando você tem esse tipo de perfil aqui em específico, que você tem o Weekly Cycle Sequential SMT, existe um caso onde dá para a gente operar isso aqui, ok? Mas não convém agora. Se você está iniciando, foca em esperar o candle fechar e aí você opera o outro como uma continuidade, tá bom? Esse cenário aqui, tentar pegar essa mínima aqui, pode acabar, cara, te quebrando muito, tá bom? E nem sempre você vai estar correto no seu time frame. Aqui outra forma disso aqui acontecer é que às vezes você não vai ter essa sequência SMT aqui. Então você vai estar lá no ativo, nos dois ativos, no três ativos que você estiver vendo, e você não vai conseguir exportar essa sequência SMT. Porém, se você tiver essa sequência SMT aqui, lembrando, isso aqui pode ser mais cedo no dia, então pode ser um swing high formado em Londres e aí depois Nova York já expande de novo para baixo, pode ser um exemplo também. Não precisa ser exatamente aqui Nova York PM, né, Nova York à tarde expandindo, tá legal? Pode ser esse candle aqui, pode ser esse candle aqui, né, que vem, coloca essa sequência SMT e tal e começa a cair. Porém, se você vier acima, se o mercado vier acima da região, e ele colocar uma SMT aqui, uma sequência SMT entre esses candles de 6 horas, que é outra forma de sequência SMT. Por quê? É a Daily Cycle Sequential SMT, que é entre os quartos do dia, entre as sessões. Então você ter essa sequência SMT acima do Previous Day High, que ele vai acima e coloca lá. Não é, né, tipo abaixo aqui, não. Ele tem todos os ativos vão, passam no Previous Day High, colocam essa sequência SMT e depois eles voltam a cair forte para dentro do range e você tem um fechamento favorável. Isso aqui também vai ser válido. Da mesma forma que esse aqui é válido também. Tá bom? Aqui seria o exemplo comprador. Previous Day Low, você vai abaixo da Previous Day Low, todos os ativos, né, vão abaixo e colocam essa sequência SMT e depois eles começam a subir novamente. Maravilha, então pessoal, vou mostrar alguns exemplos para vocês de reestabilização aqui nos índices, que foi o profile que eu estava esperando que ele fosse bearish, ele acabou sendo bullish, e isso foi mostrado por meio de uma reestabilização e esses conceitos de 6 horas que eu vou mostrar para vocês. Aconteceu aqui ontem, na quarta, a gente abre aqui segunda, desce, depois sobe. O que acontece foi que esse candle aqui, ó, de terça-feira, no fechamento dele, ele foi um candle que precisou, né, na verdade, contrário. Esse candle de segunda-feira aqui, ele foi um candle que precisou de reestabilização. Porque você pode ver que ele não fez nada demais. Ele não sweepou a máxima do dia anterior aqui em nenhum dos três índices, ou seja, colocando um swing high para a gente poder começar a expandir para baixo, assim como ele não fechou abaixo da mínima que era no anterior nos três índices também. Ele só fechou no IM, mas aqui no ES e no NQ não. Então, não vou considerar esse aqui um candle de nada, é um candle de consolidação, basicamente. Então, nesse candle de consolidação aqui, como é que a gente aborda ele? A gente vai pegar a máxima dele e a mínima dele. E a gente vai considerar aquilo que a gente comentou. Se eu quero ver a movimentação de alta, não é o que eu estava esperando, mas se eu quero ver a movimentação de alta, duas formas que pode acontecer. Ele vai fazer sequência SMT aqui embaixo e vai expandir, ou então todos os três ativos vão quebrar essa máxima aqui. O que acontece aqui é justamente a questão da sequência SMT, para o preço voltar a expandir. Então eu posso considerar aqui, inclusive, somente esses dois ativos. Posso pular ali o IM.
Se eu colocar aqui no 6 horas agora, a gente vai conseguir enxergar isso aí de uma forma muito melhor. Inclusive, eu dei esse exemplo de SMT aqui anteriormente em um vídeo recente no canal. Então, a sequência SMT que a gente tem é justamente com a mínima do dia anterior aqui, ó. Então, esse dia aqui, que acabou fazendo a reestabilização, que foi a terça-feira, ela abre, aqui é a abertura dela, e ela vem e manipula aqui, formando a Weekly Cycle Sequential SMT, na mínima da quarta-feira, que era o candle que precisava, né, que estava necessitando de reestabilização. E logo depois que então que esse candle de terça-feira ele fecha, na quarta-feira a gente tem essa possibilidade aí de operar para cima agora, porque agora o mercado ele reestabilizou. Mas, bom, nesse caso, a gente forma esse swing low, a gente expande para longe dele. Então, a gente pode considerar essa mínima protegida para a gente poder operar para longe. Aí, nesse caso, como é que a gente faz? A gente pode utilizar outros PG Arrays. A gente pode descer o time frame para poder encontrar ali alguns PG Arrays que a gente queira. Ou então, caso a gente tenha, a gente pode utilizar um gap dos 6 horas, caso tenha, tá? O que acontece é que, nesse tipo de profile aqui, em que ele faz a Weekly Cycle Sequential SMT para poder reverter, nem sempre ele faz um candle com um corpo bem grande assim, desse jeito, sabe? Então nem sempre você vai ter o gap lá nos 6 horas, que vai ser... Porque o gap dos 6 horas normalmente precisa de um corpo grande. Como esse candle aqui ele tem um corpo grande, ao mesmo tempo que ele coloca, né, essa mínima aqui, ele expande também, ele deixa esse gap aqui, ó. Tá vendo? Essas aqui são basicamente duas confluências, né? Ele só não fecha acima da máxima do dia anterior aqui. Tá bom? Mas tudo bem, porque vai servir até como um alvo aí pra gente, fechou? Então, quando abre o dia de hoje aqui, ó, abre exatamente nesse candle, no S, e abre nesse candle aqui no NQ, a gente tem esse gap aí que a gente pode operar para longe. Então, esse aqui é o gap que a gente vai ficar de olho. E aí, como você pode ver, o preço ele forma duas confirmações aqui, mas foca nessa mínima aqui, entrando no gap, em Ásia mesmo, chegando aqui no gap e expandindo para longe, tá vendo? Ou seja, bem forte, né, essa movimentação aqui de alta que ele teve depois de tocar nesse gap, indo para longe dessa mínima. E aí ele veio para essas máximas aqui que a gente tinha. Então, como você pode ver, nesse caso, aqui na quarta-feira foi um dia bem clean. Bem mais clean do que eu tentar operar a terça, bem mais clean do que eu tentar operar a segunda, bem mais clean do que eu tentar operar a quarta aqui. Porque a quarta acabou fazendo novamente um cenário aqui um pouco complicado. Tá vendo? Então, esperar por dias em que o mercado ele apresenta para a gente a reestabilização, para a gente só seguir, é sempre o melhor cenário. Se eu botar o IM aqui, eu vou reparar que o preço aqui no IM ele também tinha esse mesmo gap. Aqui atrás, não, ele também tinha esse mesmo gap. E ele também aqui, ó, formou um failure swing aqui nessa mínima. Então também tem SMT, sequência SMT. Ele tem esse gap, ele vem também no gap aqui. Utiliza esse nível chave e abre essas regiões de liquidez aqui. Então, como vocês podem ver, esse aqui é um exemplo de reestabilização. Agora, se eu tiver aqui nos índices ainda com o bias bearish, esse candle aqui, ele é tecnicamente um candle de reestabilização bearish. Para baixo. Por quê? Se eu estiver olhando para os ativos de para as mínimas aqui, que faz sentido até, isso depende do bias que você tem, da expectativa que você tem, que é o que vem primeiro. Nesse caso, ele também estaria formando o quê? Essa sequência SMT aqui, tá vendo? No Daily Cycle, que é com a máxima do dia anterior. O IM ali não tirou. Olha só. E ele expandiu para baixo. Então ele tem esse gap aqui agora. Já nesse caso, os candles que estão revertendo, eles estão formando o gap também. Então por isso que eu estou utilizando o gap. Mas normalmente, se for um candle de pavio pequeno, de corpo pequeno, perdão, né, que não expande muito, você vai utilizar outras coisas. Eu vou mostrar para vocês agora. E aí o que acontece, pessoal? Bem simples a gente vai utilizar agora esse gap aqui como base para novas SMTs se formarem. E as SMTs que se formarem aqui dentro desse gap, elas vão ser automaticamente
de maior probabilidade, entenderam? Então, é justamente nesse sentido, é para a gente poder utilizar as nossas sequências SMT de acordo com a restabilização, de acordo com o profile do dia. Então, a gente vai esperar justamente que o próximo dia ele vai abrir, colocar máxima, colocar mínima e fechar, certo? Então, faz sentido a gente aguardar o quê? Sequência SMT aqui dentro. Se a gente tiver sequência SMT aqui dentro, faz todo sentido. Assim, né, com os candles aqui, formando um swing high. Então é bem simples, a gente vai só esperar, né? É ficar na expectativa dele formar um swing high aqui para poder começar a cair. Isso se a gente tiver com bias bearish. Se a gente tiver com bias bullish, esse candle de baixa, ele vai contra o seu bias. Então, ou seja, você tem que esperar ele mostrar algum tipo de reestabilização. Isso vai garantir que você sempre opere aquele tipo de sequência SMT ou de dias que tem maior probabilidade de expandir, em vez de ficar preso em dias em que você consegue fazer o frame de duas coisas. O que eu quero dizer é, quando eu olho esse fechamento aqui, por exemplo, e eu tô com o bias bullish, ele não é favorável ao bias bullish. Então eu consigo fazer o frame tanto seguindo o meu bias, quanto não seguindo o meu bias, porque o mercado ele não está me mostrando uma narrativa apropriada para o meu bias. Então eu consigo fazer um frame para os 2 dias. A restabilização é justamente você esperar esses dois fatores se alinharem. Você tem um bias, você tem motivo para ter esse bias. E você precisa esperar a restabilização, a narrativa, apontar para você fatores, né, condições positivas, justamente para você poder operar ali de acordo com esse bias. Perfeito? Então, justamente esse é o sentido da restabilização. Agora, o exemplo que eu queria mostrar para vocês aqui é aqui no ouro. O ouro, ele forma essa sequência SMT aqui embaixo, com a mínima do dia anterior, como você pode ver, que é justamente um dia que precisa de reestabilização. E por que ele precisa de reestabilização? Por dois motivos. Primeiro, porque ele acaba formando uma, uma SMT aqui com a prata, aqui, né, em cima, o que não é favorável para nossa bias bullish, né? Caso você tenha o bias bullish aqui no caso, eu tô com bias bullish, então por isso eu estou mostrando esse cenário aqui bullish. Tanto porque ele fechou um inside candle. Inside candle, que são esses dias aqui que eles não sweepam nem a mínima nem a máxima do dia anterior, eles são candles de consolidação. Então lembra, candle de consolidação você precisa de reestabilização. Perfeito? Você precisa de reestabilização. Aí justamente eu vou ficar esperando. Esse dia atual aqui hoje, quinta-feira, coloca essa reestabilização para a gente. Você já pode ver aqui a sequência, o SMT, na prata. Então vamos deixar só elas duas aqui. Pera. Oh, meu Deus. Ah, enfim, deixa os três aí. Agora até a prata trocou de lugar. Aí, tá bom, deixa assim mesmo, não vai inventar moda. Bota aqui nos 6 horas, a gente poder enxergar isso. Você vai ver que justamente ela não formou gap aqui. A gente poder operar para longe. Perceba isso, não tem gap aqui. Esse tipo de cenário ainda está restabelecido a nossa narrativa de alta aqui, para a gente poder vir para essas máximas. Já que eu tô bullish. Já que ele teve essa sequência de SMT e ele colocou essa reversão. Então, olha só, é aquilo que eu falei para vocês, ele chega aqui no início do dia anterior e imediatamente coloca a reversão nos 6 horas. Você pode ver o swing formado aqui nas 6 horas. Perfeito. Aqui nesse caso, você justamente vai querer operar para cima. Se o seu bias for bullish. O meu é. Então, acabou de abrir o mercado aqui. Nesse caso, eu não tenho gap aqui. Aqui eu posso ter duas alternativas. Duas coisas podem acontecer. Aqui na prata, ele pode fechar esse primeiro candle e ainda ter um gap aqui, de alguma forma. E daí eu utilizo esse gap nos candles seguintes para poder formar um swing low e eu continuar subindo. Ou então o preço ele vai ficar aqui dentro, só que ele vai deixar mínimas aqui. Então ele pode deixar, por exemplo, a mínima de Ásia, que é justamente o primeiro candle, ou do segundo candle aqui, que é Londres. Aí o que vai acontecer? O preço ele vai vir aqui, ou Londres vai vir colocar uma reversão aqui na mínima de Ásia, e aí Nova York a gente opera para cima, ou então
O preço vai ficar consolidado Ásia, consolidado Londres, Nova York vai formar uma nova mínima, sweepando essas duas anteriores pra gente dar essa continuidade de alta, tá? Então eu espero que tenha dado para entender, a gente vai simplesmente unir o profile, e nesse caso, que a gente não tem o gap, que a gente só tem a reversão, é isso, é bem tranquilo e bem suave. Agora, pontos de invalidação. A gente tem, sim, pontos de invalidação para isso, para esse cenário. O que acontece é, essa mínima aqui, que ela foi formada, a gente não quer ver, ok? Para a questão dessa continuidade de alta, a gente vai medir essa mínima, o pavio dela, dessa rejeição. Então a gente pode pegar aqui a ferramenta, por exemplo, de Fibo, e vocês modifiquem a ferramenta de Fibo de vocês para colocar as regiões aqui, assim. E são os quarters, 0, 25, 5, 75 e 1. E o que você quer ver? Né? Você pode ter setups que o preço vai formar essa mínima para continuar subindo. Toda essa região aqui, né? Desde a abertura do dia agora até aqui, tudo isso aqui ele pode utilizar. Porém, você não quer ver ele fechando ou vindo muito aqui explorar essa região de 50% desse pavio. Tá bom? É bem simples. Ele pode usar essa mínima aqui, ou ele pode acabar vindo Ásia descendo, aí ele forma um swing low aqui, cara, pode. Você quer ver ele saindo daqui rápido. E aí, com isso, você vai ser capaz de filtrar melhor essa questão, tá bom? Porque, às vezes, isso aqui vai falhar. Às vezes não, em algum momento ele vai falhar. Em algum momento a restabilização simplesmente não vai funcionar. Aí você tem que saber exatamente aonde que está a sua invalidação, tá bom? E se você tiver um bias bearish, nesse caso, você vê uma restabilização de alta, mas você está com bias bearish, quando ele invalida, caso tenha espaço, caso tenha alvos, caso seja plausível, você pode tentar esperar ele formar um swing oposto no 90 minutos. Mas depois eu vou fazer outro vídeo sobre isso, eu vou fazer outro vídeo só sobre validações e invalidações, então não se preocupa com isso. Um exemplo de reestabilização que falhou foi hoje, aqui no euro. Eu particularmente estava olhando para esse candle aqui de ontem, expandi para cima, sair dessas mínimas, até porque a gente está no nível chave aqui bem forte do gráfico semanal, tá? Infelizmente o preço ele não atingiu essa mínima aqui da semana anterior, que é bem triste, porque tá se formando um inside candle essa semana, né? Então tá só consolidação. Mas eu ainda estava acreditando, por alguns motivos, por alguns fatores, não preciso explicar agora, mas estava por alguns motivos aí, esperando que esse preço ele ia assim, dessa quantidade de alta aqui. Eu queria ver ele subindo. Então, eu poderia operar esse candle aqui, esse primeiro candle, a segunda? Não. Eu poderia operar esse aqui? Não, porque tá contrário à minha expectativa bullish. Então, o que eu tenho que fazer? Esperar a restabilização. Eu olho para esse candle aqui, dos 6 horas, do diário, eu vejo ele fechando todos os ativos aqui, fecham acima dele. Eu vou colocar aqui, inclusive, o DXY. Você pode ver o DXY, ele faz o quê? Ele sweepa a mínima do dia anterior. Aqui. Porque o DXY está invertido, né? Então é a máxima do DXY. Mas se eu quiser botar aqui no euro, é essa mínima aqui. E rompe. Todos os três ali rompem a máxima que é anterior. Então, para mim, isso aqui é uma assinatura muito clara de que a gente quer dar essa continuidade. Porém, o que acontece é o seguinte. Perceba que o mercado, ele não deixa gap aqui. Não deixa gap, tá vendo? E pavio que a gente tem, que a gente teria aquele pavio de rejeição, a gente não tem também. Opa, a gente não tem também. Porque o que, que o preço fez? Ele não fez muito pavio. Sabe? Ele só pegou e já começou a expandir. Então esse aqui é um cenário que a gente não consegue encaixar muito bem a rentabilização. Então eu vou tentar utilizar os gaps aqui. Eu vou tentar utilizar os gaps e vou tentar aguardar para ele me mostrar ele formando uma mínima do dia aqui no 6 horas, para eu poder operar para longe. Entendeu? Porque justamente o intuito da restabilização é formou uma mínima protegida, você vai ter outra mínima aqui do 6 horas para você poder operar para longe. Eu tô pensando seriamente, agora eu comecei a me questionar se eu vou postar esse vídeo de fato, porque eu tô passando muito molho aqui, muita coisa. Eu não sei. Eu acredito que nem 1% das pessoas. Esse vídeo vai pegar pouca view e nem 1% das pessoas vão chegar aqui até o final.
As pessoas estão muito preocupadas mais com CRT, com... Ah, mano, não vou nem falar nada, não. Enfim, você tem essa formação, né, pra você poder operar pra mim. Então, eu tava esperando justamente ele formar outro swing ali. E não, ele não forma. A única forma que a gente tem de mensurar isso aqui é pelo gap que tem aqui no GPSD, no 6B. Mas você pode ver que é um gap bacana, ele passa da máxima do dia anterior, essa aqui é a máxima do dia anterior, para errar, então é um gap interessante para a gente poder, talvez, dar essa continuidade. A gente não tem esse mesmo gap aqui nessa clareza do GBPSD, e é justamente o que a gente faz. A gente mede ele, 50% ali é mais ou menos a região que a gente quer ver ele respeitando. O que acontece é que ele vem e na primeira movimentação que ele vem para esse gap, ele já rompe ele, tá vendo? E ele tem muita dificuldade em voltar a subir. Então isso é preocupante pra gente. A gente vai simplesmente então evitar, né, esse price action, ficar de fora, não vale a pena participar dessa movimentação aqui. Fechou? E aí, então, a partir do momento que ele rompe e não consegue mais voltar para cima desse gap, fica travado ali, isso é uma invalidação pra gente, tá bom? De que esse dia provavelmente não vai seguir essa restabilização. Então a gente já fica de fora desse cenário. Você pode ver que é bem simples, o gráfico de 6 horas a gente filtra tudo. E também tem como a gente utilizar o 90 minutos junto do 30 minutos, do Power of de 30 minutos, junto da H4, diversos alinhamentos, time frames aí, eu posso explicar isso eventualmente para os senhores. Você tem isso tudo. E aqui o candle de 90 minutos, olha só. Esse swing de 90 minutos, tá vendo? Também é uma forma de você filtrar, porque swings de 90 minutos, eles eventualmente formam expansões que formam swings do 6 horas. Então você pode ver que o swing do 90 minutos aqui, ele é oposto, né? A gente tem um gap ali, que é a região que a gente quer ver o preço respeitando. E o que, que o preço ele faz? Ele simplesmente rompe essa região completamente e ele forma um swing oposto aqui dentro, segurando dentro de um gap oposto aqui, de um gap bearish. Tá vendo? Então isso aqui não é uma movimentação favorável para a gente fazer profile de alta. Tá? E inclusive ali no 15 minutos, depois que o preço ele sai dessas duas regiões, forma esse swing do 90 minutos aqui dentro dessa região, ele deixa esse outro gap aqui, ó. Então, se você quiser operar em validação, aqui você tem algo muito plausível e muito extremamente assertivo, extremamente, cara, milimétrico, tá vendo? Então, esse aqui seria o trade mais confirmado. Caso você tiver o bias bearish, como eu falei, e essa restabilização de alta falhar, você pode operar isso aqui. Mais especificamente, isso aqui vai funcionar por um fator muito específico. Eu tenho até que ver se realmente tem esse fator muito específico. Creio que não. Creio que não teve presente hoje especificamente essa questão que eu tô falando pra vocês. Deixa eu ver no 6S. Pois é, não teve, mas mesmo assim, se tivesse seria algo interessante. Mas enfim, não teve, ele só acabou dando essa quantidade de baixa depois de ter invalidado a nossa região ali, tá vendo? Que a gente queria que o preço abrisse, colocasse a mínima, máximo, né? E tal. Enfim, então é isso aí, pessoal. Agora, né, ele tá alinhado para baixo, aqui, no câmbio. Então, se ele tá alinhado para baixo, o que a gente vai fazer? Bem simples, gap. 6 horas, você tem esse gap. Aqui, GBPST, tem esse gap. No LSD você não tem esse gap. Porém, você tem máximas aqui que você vai formar eventualmente. Depois pode ser com esse candle, né? Se ele for lá em cima, depois com o próximo, etc. E monitore o 90 minutos sequente o SMT dos 6 horas de 90 minutos e pronto, você tem restabilização bearish. Caso você esteja querendo operar bearish. Caso você esteja querendo operar bullish, aí você tem que esperar esse candle atual fechar. Então é isso, pessoal. Essa aula foi melhor do que eu esperava. Não sei se eu vou postar. Se eu vou postar e você tá vendo até aqui, cara, meus parabéns. Você tá vendo uma das melhores aulas que eu já fiz nesse tema. Simplifiquei ao máximo as coisas. E é isso. Até a próxima. Muito obrigado.